A lista de livros de hoje vai para aqueles que amam gatinhos. Oiê, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Eli. No vídeo de hoje eu vou trazer livros com personagens fofinhos, bolinhas de pelo, que ronronam, que amam um colinho e que são os animais domesticados mais seguros de si, na minha opinião, é claro. Os gatinhos, gente, eles são uns animais completamente diferentes dos cachorros. Os cachorros, eles costumam, expressar o sentimento deles de uma forma bem eufórica. Eles estão sempre ali no pé da gente. Enfim, os gatos não são assim. Sua grande maioria, eles não são assim. São bem seguros de si, ficam mais no seu canto. Gostam, sim, de um carinho, mas nada que fica ali por muito tempo, né? Eu sei que existem muitas personalidades de gatos, né? E nem todos os gatos são assim, mas mesmo aqueles que são assim, eles conseguem passar, né, todo o carinho, todo o afeto, todo o cuidado que eles têm, né, com os humanos deles, porque mesmo sendo muito seguros, eles ainda transmitem muito amor e muito cuidado por aqueles que eles escolhem, né, aqueles humanos que eles adotam. Então, os livros que eu trago hoje tem muitos desses gatinhos, né? Eu já tive um gatinho também chamado Frajola. Ele era um querido, gente. E eu sentia que o Frajola, ele era um gato com personalidade de cachorro, sabe? Com alma de cachorro, na verdade. Porque ele fazia parte do grupo de gatos, assim, que não se comportava como um gato, né? Como a gente tá acostumado, dessa forma mais independente, mais afastado, assim. Ele era um gato que, sempre quando ele me ouvia chegar, ele já ia pra porta, ficava miando, era todo grudinho, sabe? Aquela coisa bem, bem fofinha, maravilhosa. Gente, amava ele, na verdade ainda amo, mas ele já faleceu, né? Mas enfim, esse não é pra ser um vídeo triste, nem nada do tipo, mas não tem como não pensar, né, nesses bichinhos que são tão importantes e fazem parte das nossas famílias. Então eu escolhi alguns livros, né, que trazem esses personagens felinos, felpudos, fofinhos, e em alguns momentos eles vão aparecer como personagens que falam, né, vão ser gatos falantes, em outros eles vão servir ali como um elo de ligação entre uma cidade e uma biblioteca, em outros eles vão ser uma companhia indispensável para personagem, né? Então vamos lá conhecer, né, as histórias que esses personagens de quatro patas estão aí, né, atuando, participando. Então, a primeira indicação que eu tenho para fazer aqui para vocês é Dewey, um gato na biblioteca. Esse livro, ele vai contar uma história que aconteceu de verdade, então é uma história real, de fatos reais, e a gente vai acompanhar toda a trajetória de um gatinho laranja que acabou sendo adotado por uma bibliotecária. Tudo começa quando esse gatinho ele é deixado em uma lixeira abandonada em uma noite muito fria e a bibliotecária vai encontrar ele lá. E aí, o que acontece? Ela vê ele naquela situação e pensa, o que eu vou fazer? E agora? Eu não posso deixar esse gatinho aqui. Então, ela resolve adotar, né, acolher ele. A princípio, ela pensa em acolher para cuidar dele, mas ela não tem ideia da mudança que esse gatinho vai gerar ali naquela comunidade. Essa história se passa em Spencer, nos Estados Unidos, e esse gatinho, que vai levar o nome de Dewey, que para quem não sabe, Dewey foi uma figura muito importante na área de biblioteconomia. Ele criou o sistema de classificação chamado CDD, né, Classificação Decimal de Dewey, que é utilizado até hoje em várias bibliotecas para organizar os acervos. Então, ele recebeu esse nome para homenagear, né, o Dewey. E ele acabou sendo um gatinho que foi adotado não só por essa bibliotecária, mas por toda a equipe e por todas as pessoas que frequentavam aquela biblioteca, né? E a presença dele foi tão significativa que não só aqueles que já frequentavam a biblioteca passaram a frequentar mais, mas também atraiu novos usuários, novos clientes, novos leitores. Todas as pessoas já chegavam ali procurando o Dewey, querendo saber onde ele tá, querendo que o Dewey também acolhesse eles, porque ele escolhia quem ele ia
ficar ali, sabe, no colinho. Ele escolhia o colo dele, não era qualquer pessoa, você podia fazer todo o afago que você quisesse. Mas se ele não estivesse afim, ele não ia ficar com você. Então, assim, ele foi muito importante, né, porque transformou a vida de todas as pessoas ali. Então, ele teve um impacto muito grande para aquela comunidade. Fora que na vida dele também houveram várias transformações, né? Afinal, ele estava numa situação muito vulnerável, ele estava abandonado, passando fome e frio, e começou a ter ali um lar, a ter pessoas, né, que adotaram ele, que amaram ele. Então, assim, é uma história muito bonita, super comovente também. Tem várias ilustrações, eu vou mostrar mais de perto depois para vocês verem como que o Dewey era realmente. E era um gatinho muito fofo, muito carismático e cheio de personalidade também. Então, fica aqui a primeira indicação. A segunda indicação é um livro de romance, mas que vai trazer aí um gatinho muito amado pela mocinha dessa história, que é Sem Julgamentos, de Maggie Cabot. Esse livro vai trazer aí pra gente a história da Sabrina. Ela tá morando em Little Beach e ela foi para essa cidade, que é como se fosse uma ilha, fica próximo à praia, esse lugar, e ela tá lá para fugir dos problemas dela. Ela terminou um namoro que acabou de uma forma muito dolorida para ela, porque teve questões ali que ela gostaria que a pessoa que ela tava tivesse tido uma outra atitude, né, em relação a uma situação, e essa pessoa não teve. Então ela se sentiu muito magoada com tudo isso. Tiveram questões também voltadas para outras áreas da vida dela que também aconteceram, e foi tudo no mesmo momento. Foi tudo na mesma época ali. Então ela, para fugir de tudo isso, foi para essa cidade. E lá ela adotou também um gatinho que eu esqueci o nome do gatinho agora, mas enfim, eu não me lembro o nome do gatinho, porém ele foi adotado por ela e ele vivia também em um abrigo, ele tinha sido abandonado e tudo mais, e ela adotou, e ele teve uma doença da qual ele foi preciso retirar todos os dentinhos que ele tinha, né, para que ele pudesse ficar bem. Então, ela tinha que ter um cuidado muito mais redobrado com ele, e ela, assim, amava o gato. Só que estava vindo ali uma tempestade muito forte que prometia destruir, enfim, tudo, e todo mundo precisava sair dali. Só que ela não tinha como ir embora, porque ele tinha feito essa cirurgia recentemente, ele não aguentaria uma viagem muito longa, e o nome dele é Gary, e ela não podia ir embora. Então, o que ela resolveu? Ficar na ilha por conta do gato. Sim, ela ficou na ilha por conta desse gato, e é nesse período em que a tempestade está chegando, que vai ocorrer, e o pós, que as coisas vão acontecendo, né? Porque ela vai acabar sendo acolhida pela chefe dela, ela é garçonete e trabalha ali em uma cafeteria, e ela vai ser acolhida pela chefe na casa dela, porque a casa dela tem ali as estruturas que permitem que eles sintam menos, né, o que está acontecendo, porque a casa já foi feita pensando nisso. Então ela fica lá com o gatinho dela, só que também, né, tem ali o neto dessa chefe dela, que vai acabar chamando a atenção dela, e o romance, as coisas começam a acontecer. É uma história muito interessante, né? O Gary, ele tá ali como uma figura muito significativa, porém também um pouco coadjuvante, já que é o romance que é ali aquele ponto forte, sabe? No entanto, o fato dela ter ficado na ilha foi por conta do gato. E mostra muito o amor dela, não só por ele, mas por outros animais também, porque ela vai acabar ajudando outros animais que acabaram ficando para trás, né, enquanto os seus donos foram embora da ilha. Então, é basicamente isso, né, a premissa desse livro, e é bem interessante também. Tem um pouquinho de hot, tá? Já para o final do livro, mais ou menos. O próximo livro é O Gato que Amava Livros. Esse livro é super curtinho, também tem no Audible, tá disponível no Kindle Unlimited. Tô olhando para cá porque eu estou com as minhas anotações aqui. E esse livro, ele vai trazer aí um gato
laranja também, conhecido como tigre, que vai aparecer na vida de um garoto que perdeu ali o avô, e esse avô ele tinha uma livraria, a livraria Natsuki, e essa livraria estava ali à beira do colapso e tudo mais, e esse garoto sem saber o que fazer, esse gato aparece e leva ele para uma aventura, né? E nessa aventura vai ser discutido muito questões voltadas, né, ao valor da literatura, ao impacto que as leituras têm na vida das pessoas, no desenvolvimento e tudo mais. Então é uma história muito interessante que também vai trazer um ânimo, né, para esse garoto, para que ele possa colocar adiante, né, essa livraria, que as portas, ele não deixa as portas dessa livraria fechar. Então, esse gatinho aí, que é falante, vai aparecer inesperadamente para esse garoto e remexer aí as estruturas dele. E o próximo livro, na verdade, é a continuação desse que eu mencionei agora para vocês, que é O Gato que Salvou a Biblioteca. Então, aqui nós vamos acompanhar novamente o tigre em uma nova aventura. Nesse momento da história aqui, ele vai estar contando com a ajuda da Nanami, que é uma menininha de 13 anos, se eu não estou enganada, que sofre com asma, que tem poucos amigos, que tem uma vida muito limitada por conta da sua condição, mas que ama ler. Ela frequenta uma biblioteca que o pai e a mãe dela levavam ela desde cedo, e por isso ela é apaixonada por livros. Só que a mãe dela falece prematuramente e o pai se envolve muito com o trabalho. E ela só tem uma amiga com quem ela conta de verdade, né? Então ela tá sempre nessa biblioteca, até que certo dia ela percebe que os livros daquela biblioteca estão sumindo. Só que, tipo, o bibliotecário não faz nada, ninguém faz nada, como se ninguém mais estivesse notando isso. Até que ela vê um homem de terno cinza e ela fica um pouco intrigada com esse homem e vê ele levando esses livros em determinado momento. E é aí que o gato entra em ação, porque ele vai trazer para ela uma situação que tem acontecido, onde esse homem tem levado os livros para um lugar onde ele destrói esses livros, né? E aí eles vão ter que viajar para esse lugar para que alguma coisa seja feita para resolver essa situação. E o interessante nesse livro também é que ele vai justamente trazer essas questões do poder da literatura e tudo mais, mas ele também traz uma crítica muito importante, que é sobre o que a gente lê, como a gente lê e o quanto que é importante que a gente leia para que a alienação ela não aconteça, sabe? A literatura ela vai trazer esse poder de discernimento, né? E ele fala também sobre tipos de literatura. Então ele vem aí também fazendo uma crítica para livros que talvez estejam tirando o foco daqueles que deveriam ser lidos. Eu confesso que nessa parte eu fiquei um pouco confusa se o autor acabou não sendo, talvez, preconceituoso com os gêneros literários. Então, enfim, se você já leu, coloca aqui nos comentários o que você, né, interpretou dessa parte. Mas ele traz esse questionamento, né, que no livro é considerado como neolivros. São livros feitos para distrair, que não trazem muito aprofundamento, nem nenhuma discussão, né, mais aprofundada, e que distraem as pessoas. Aí me veio na minha mente best-sellers, talvez, não sei. Enfim, é isso que traz na premissa desse livro. Partindo para o último livro dessa lista, esse livro, na verdade, é um conto que eu até indiquei ano passado, na época do Natal, que é um conto super curtinho, para quem quer uma leiturinha mais rápida, já se passando aí nessa época, que é Gengibre Deu um Golpe no Natal, escrito pela Clara Alves. Aqui a gente vai acompanhar a Manuela, que vai passar aí por uma situação meio tensa, porque ela vai montar ali a árvore de Natal dela, mas Gengibre, que é o seu gato, super danadinho, vê ali aquela árvore toda montada e vai lá fazer o show dele, né? Destruir a árvore. E ela vai depois ter que comprar uma árvore, só que só tem uma árvore, entendeu? E aí vai ter toda uma questão, porque outra pessoa vai querer, outra garota vai estar querendo essa árvore também, e ela descobre depois que essa garota é vizinha dela. Então, assim, tem muitas coisas, eu não vou contar muito mais, porque senão eu conto tudo, já que é um conto. Mas esse é um livro que também traz aí, né, esse personagem tão queridinho de muitas pessoas. E eu anotei alguns aqui para citar para vocês que
Eu não li, mas já vi também que tem, então vou deixar também como sugestão para vocês, que é: vou te receitar um gato, vou te receitar outro gato, que, se eu não estou enganada, é uma continuação, Adotados pelo Gato, Os Gatos do Café da Lua Cheia e A Louca dos Gatos, que é um HQ super divertido. Eu já li outros HQs dessa mesma autora, que traz... Não é bem uma série, né? Mas eu acho que talvez seja. Eu não sei se é considerado uma série ou não, mas são outros HQs nessa mesma pegada. E é muito divertido porque ela traz questões como ansiedade, enfim, de uma forma mais leve e divertida, né, nas tirinhas dela. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas indicações de livros com gatos. Eu estou aqui há 20 minutos falando, espero que tenha explicado super bem, né, pra vocês. Eu espero que vocês também gostem, né, dessas indicações. Se você gosta de gatinhos, espero que você goste e leia esses livros. E se você tiver outras indicações para fazer também, coloca aqui nos comentários. E se esse vídeo foi importante para você de alguma forma, se você gostou, não esqueça de curtir, de mandar para um amigo, deixar seu comentário aqui embaixo, tá bom? Nós nos vemos num próximo vídeo. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima. Tchau!